Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, o curso onde você vai aprender Flutter e Dart. E dando continuações aqui à aula anterior, né? A gente vai continuar falando sobre arquivos. Na aula anterior não deu para falar sobre arquivos e JSON, então essa aula vai ser com esse propósito, né? Aí em aula a gente está hoje com o Natan, a Ana Beatriz e o Gustavo, né? E aí a aula de hoje vai ser ali orientando o Gustavo ali no que ele estiver fazendo, né? E é isso. Então eu vou compartilhar a tela aqui da parte do Gu. Deixa eu só achar a tela certa. Exato. Bom, aí está. Deixa eu só ver aqui algumas coisinhas aqui. Bom, só para não ficar duplicado aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou esconder essa câmera. Isso, tá tranquilo. E aí eu acho que tá. Eu acho que tá de boa, deixa eu ver aqui. Bom, tá tranquilo. Eu só lamento que eu não consigo deixar esse negócio maior do que eu queria, mas eu acho que assim tá suficiente, o pessoal consegue enxergar. Bom, beleza. A gente chegou nessa parte aí, e aí a gente escreveu o arquivo, certo? Qual que é o propósito agora, tá? Você está vendo que a gente está fazendo um código muito. é, como que é a palavra correta? A gente está fazendo um código de cima para baixo linearmente, né? Pode ver que a gente não está colocando uma função que faz isso, uma outra função que está aqui faz aquilo. Se a gente olhar a estrutura de cima, tem um pouco a ver com a estrutura de baixo, né? Então, em algum certo momento a gente pode falar que a gente está tendo duplicação de código, embora a gente não está tendo duplicação de funcionalidade, porque um faz uma coisa, um salva nomes, outro salva frutas, né? E aí a gente vai começar a fazer essa separação. Como que a gente faz isso? Né? Na verdade, antes da gente fazer essa separação, antes que eu me esqueça aqui, ontem você tinha, né, quando terminou a aula, você tinha criado a branch do Git. E Sim, aí agora, antes da gente começar essa aula, eu fiz a liberação. E aí, como eu falei para o Gu, não é o propósito da aula ensinar esses aspectos do Git e tal. E aí, então, a gente não só não vai se demorar, como a gente não vai fazer nada sobre isso. E aí, Gu, quando você fazer esse publish branch, eu vou receber essas suas alterações que você fez aqui. E aí eu vou fazer um merge com a main, né? Que é a branch principal, beleza? sim. No caso, a mensagem que eu escrevi ontem está aqui dentro. Não preciso Sim. criar outra. Não precisa. Deixa eu só ver aqui. Porque aí agora, o que você vai fazer, tá? Agora você Uhum. vai estar só mandando, linkando o seu local com o repositório remoto, que aí já é lá no GitHub. Ou seja, Sim, essa sua branch, ela agora está lá no GitHub, beleza? fechou. E aí tanto é que o pessoal consegue acessar ela. Inclusive, eu tô até fazendo aqui uma atualização aqui na minha máquina, e aí eu também consigo ver essa sua branch. Deixa eu até dar um git, né? Aí deixa eu chamar o pessoal aqui. Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, Gu, só para mim mostrar aqui pro pessoal, tá? Beleza. Como vocês conhecem o comando, então eu não vou mostrar para vocês, mas vai ser rapidão só para mim mostrar pro pessoal como que é feito isso. Ah, bom, é aqui. Mas aí por curiosidade, eu acho que... Apesar que a minha tá mostrando também, né? A minha tela tá sendo compartilhada, vocês estão vendo? Deixa eu ver a sua. Aí, tô vendo. Tá vendo, né? Bom, beleza. A minha tela está compartilhada. E aí, o que eu vou fazer? Aqui no terminal, eu vou rodar git fetch para ele me trazer as alterações que tá lá no servidor. E aí ele fala aqui, ó, que foi criada uma nova branch, tá vendo? Aula file. E aí ele fala onde que ela tá. E aí, ó, o que que é interessante? Eu posso fazer um git switch, né, que é o novo comando para a gente mudar para pra um pra gente trocar de branch. E aí eu vou colocar aqui aula e o nome, né? Aula file. E aí eu vou trocar a minha branch com essa do Gustavo. E aí, se a gente for olhar aqui, tudo que foi feito aí na sua aula, Gu, Tá aí. na aula no seu PC está aqui.
E aí aqui fica falando até quem foi o Gustavo, a hora que você fez, tá vendo? Você que foi responsável pela criação desse arquivo, porque o Git tem essa responsabilidade de criar um histórico de alterações dos arquivos. Como que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou voltar para o Git para main, né? Git switch main, que é a principal, onde a gente sobe realmente no repositório e vocês têm acesso mais facilmente. E aí eu vou dar um git merge aula file. E aí ele foi fast forward. O que significa fast forward? Não teve nenhum conflito, né? Então ele pegou aquilo que estava naquela branch do Gustavo, na file, e trouxe para main. E aí, feito isso, eu tenho aqui uma opção de fazer por aqui, né? De dar um git push. E aí, se eu der um clear aqui e der um git status, ele vai falar assim, ó, sua branch está atrás da main por um commit, que é esse o commit que eu peguei de você agora, entendeu, Gu? Sim. Mesmo eu já tendo aqui na main, ó. O meu terminal ele mostra aqui para mim que eu tô na main, né? Mas você ainda não baixou, né? Eu já baixei tanto o meu quanto o seu. Sim. Aí os seus arquivos tá aqui, ó, os files, tá vendo? Aham. E aí eu só não empurrei pro Ah, tá, pro GitHub servidor. eu não empurrei ainda na main. Mas quando eu der um git push, Aí eu você vou pegar e sobe vou ele. empurrar. Isso, aí as suas alterações agora tá na main também. Inclusive, o que a gente vai fazer, não vou fazer nessa aula porque não é o propósito dela, mas aí da sua branch aí, Gu, você vai fazer um git switch para main, e aí depois, a partir da main, você vai criar uma nova branch que vai ser aula barra JSON. Fechou. Fechou? Aí agora eu vou Fechou. mudar aqui a tela aqui para sua tela. Vou mudar a tela para tela. Vamos mudar pra tela pra outra tela. Bom, então vamos lá. Agora estamos aí na sua tela. O zoom tá bom? Sim, o zoom tá legal. Aí você pode fazer como? Você pode fazer manualmente se quiser, ou por terminal, aí fica a sua escolha. Vamos lá então pelo terminal. Tá me Certo? guiando aí. Beleza. Pra gente, atualmente você consegue ver ali que você está ainda na sua branch, certo? Que é a aula Sim. file. Aí para você trocar de branch, tem outros comandos mais antigos, mas os mais novos é git switch e o nome da branch que você quer. Git switch. Isso. Aí no caso eu vou É a pegar main, a gente a vai para main. Aí significa que você está na main. E olha que interessante. Eu poderia até ter pedido para você fazer isso antes, que o que ia acontecer? Antes de eu ter feito esse merge, esses arquivos e files que você criou não estavam na main. Ele só está agora porque eu Aceitou. fiz esse merge e já subi, entendeu? Sim. E aí, como a main é a branch principal, você não tem acesso, a não ser eu que sou o administrador do projeto, né? E aí, o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai dar o mesmo comando do switch, mas antes da gente colocar um nome, a gente vai colocar um parâmetro, né, que vai falar para o Git que a gente está criando essa nova branch, beleza? Então, você vai Fechou, escrever a então. mesma coisa, git switch, vai colocar um "-c", Menos C. isso, e o nome aula barra tudo minúsculo, aula barra JSON. JSON. Pode Bacana. mandar? Exato, pode ir. Aí. Bom, show de bola. Bom, a gente vai continuar trabalhando dentro dessa mesma pasta de files, beleza? Aí você pode Aham. até fechar o terminal por enquanto. E aí, né, continuando, o que eu estava dizendo é que, como tem alguma repetição de código ali, a gente vai transformar isso em duas funções. Se a gente analisar de forma abstrata, ó, você vê que legal, tem duas funções principais que ele está fazendo. A primeira está ali na linha 7, que ele está fazendo o quê? Ele está escrevendo um arquivo com nome, com os nomes, tendo. Separado por vírgula. Separado por vírgula. Juntou a lista e separou por Juntando. vírgula. Isso. Se a gente for analisar, essa linha 7 não tem uma grande similaridade com a linha 19? Tem, bastante. A gente não pode falar até que é a mesma coisa, mas fazendo coisas diferentes? Sim. Só É, tá criado a mesma. uma file frutas. É a mesma. Enfim, mas os dois estão salvando informações em arquivos de forma quase que idênticas. Parecidas. De forma parecidas, né? No fim, os dois estão salvando um string, cada um no seu arquivo, que é onde isso é uma variável, né? Um quebrando linha e o outro passando Isso. vírgula. E aí um tá salvando a variável frutas, outro tá salvando a variável nome.
E um está Isso. salvando no arquivo nome e outro está salvando no arquivo frutas. Bacana? Fechou. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai pegar a partir disso? Né? A gente vai criar uma função. A primeira função, ela não retorna nada. Por exemplo, a linha 6 e a linha 7 tem algum retorno? Não. Então a gente vai mover esses dois códigos. Aí você copia, não precisa recortar agora, você copia. E aí a gente vai criar uma função que vai dar a entender que nós vai escrever arquivo de texto. Então o nome da nossa função poderia escrever no arquivo de texto. Então eu posso apagar esse daqui. Não, você pode copiar e aí a gente vai jogar para dentro da função. E Tá. aí quando a gente montar a nossa função, a gente apaga. Como que vai ser o nome da função? Aí a função precisa estar fora da main, certo? Por enquanto, Pode crer. nesse contexto que a gente está trabalhando. Tá. A função vai ser sem retorno, certo? Sim. Como que é? Final, né? Final. Não, final é quando é uma propriedade. Hum, Quando não tem retorno, a main. O main não tem retorno. Qual é o tipo do retorno do main, então? Olha ali na main. Na linha tá, 3. void. Vazio. Exatamente. Vazio. Fechou. Então você Então, começa a criar uma void. função void. Tá. Escrever arquivo de texto, acho que não sei, acho que fica legal, né? Arquivo Arquivo. texto, ou de texto, é o que fica mais Texto. expressivo. E aí, ó, se você for abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Não, as chaves fora, isso. Aqui fora. Isso. Calma aí que eu fiz errado. Calma É. aí. Uhum. Tranquilo. Aí. E aí agora cola aquele código que aí a gente vai tentar extrair. O que é variável aí dentro? Duas coisas são variáveis, se você olhar de forma analítica, certo? Na Certo. linha 25, o que vai variar entre o arquivo que vai salvar frutas? Que vai variar. É, Deixa eu verificar aqui. Um file. Aqui, ó. o valor que vai dentro dele, certo? Sim, Se você olhar ali, ó, essa linha 25 com a linha 26, certo. ali onde está file frutas, ali agora, coloca file. Em todo lugar, poderia ser até com F2. Vou fazer aqui então. F2, file. Você vê que agora não reclama porque esse file aí dos nomes já está em lugar diferente, né? Sim. Você vê que ele não reclama. Agora eu te pergunto, olha a similaridade da linha 25 com a linha 16. 5 a 16. Tô passando a mesma coisa, só tá passando um diferente aqui dentro, os nomes. Só isso que é diferente, isso a gente chama de E os nomes variável. aqui também, Isso, mas olhando só nessa linha que eu pedi pra gente não tentar carregar muita coisa na 25 nossa e memória RAM. 16. É, Só aqui só dentro. isso. Então isso é a nossa variável. Então, e essa variável ela representa o que pra gente? Os nomes. O nome do arquivo. Isso. Então eu não posso criar um parâmetro para essa função? Ô, Nil, Hum, mas aí não vai acontecer o que aconteceu ontem? Juntar os nomes com os nomes das frutas? Então, Bia, isso é legal a sua pergunta, porque eu tô querendo tirar isso daí e fazer ele virar uma variável. Então eu posso passar o nome que eu quiser. E aí o nome que eu passar como parâmetro, ele vai respeitar. Se eu fizer esse arquivo só assim, aí ele vai realmente sobrescrever em cima daquele nome que tiver fixo na linha 25. Mas se eu tirar essa linha 25 e transformar ela num parâmetro da função, né, numa variável, trazer ele como uma variável para a função, então o nome do arquivo de texto que eu colocar nessa função escrever arquivo texto é o nome que o arquivo vai considerar. Né? Para não ficar só nas palavras e não ficar de forma muito abstrata, o Gu, ali entre os parênteses ali da função escrever arquivo texto, coloca uma string que vai representar o nome do arquivo. Nome arquivo, caminho arquivo, enfim, como você nomearia. Nome e arquivo. Isso. Poderia ser até arquivo, você não acha? Pode ser. Arquivo. E aí, esse arquivo, agora você joga na linha 25, você concorda? Sim. Mas em qual parte dentro? Você realmente tira o nome .txt. Apaga literalmente. Então tá. Você entendeu agora o porquê das coisas? Tentando captar aqui. Tentando captar a ideia? Fechou. Aham. Agora, ó, qual a similaridade da linha 26 com a linha 17? 26, 40, 17. Os dois estão escrevendo, só que a Sim. única diferença dentro deles é o frutas e o nomes. Então, frutas e nomes são variáveis também, não são? Sim, E eles são conteúdos do arquivo texto, não são?
Isso. Então eu poderia criar qual parâmetro aí, ali depois de arquivo? Usando vírgula para separar os parâmetros. Eu poderia criar um outro parâmetro que poderia ser conteúdo? Não sei. Pode ser, então. Então separa ali. Aí não. Aí Não, você né? deixa. Não. É ali nos parênteses do arquivo. Porque tudo isso que eu tô te falando, eu tô criando essa função para fazer esse trabalho. Então eu vou passar isso como parâmetros da minha função. Né? Eu vou passar como variáveis para que essa função se comporte da maneira que ela quiser quando eu chamar ela. Né? Vai ficar mais claro daqui a pouco quando eu começar a executar. Então depois de Tá, arquivo, você pode colocar vírgula, certo? não no file, no parâmetro da função. Em cima. Do tipo string, certo? A gente não está salvando string no arquivo de texto? Sim. No arquivo de texto a gente está salvando o quê? Conteúdo, de uma forma mais Nomes. genérica. Nomes e frutas, eles são o quê Nomes no e final? frutas. Ah, Não são conteúdo são do conteúdo. arquivo? Sim. Você acha que o conteúdo cairia bem? Cairia. Então, Tipo assim, eu tô tentando pensar outro nome porque talvez conteúdo não fique muito tem que claro ser para mais outra genérico. pessoa. Tem que ser mais genérico. Não, isso aí não vai ser para pessoa. Aí você já está escrevendo agora para programador. Ah, tá. Então fechou. Fechou? Conteúdo. Quando você abre um arquivo de texto, você quer ver o que dentro dele? As informações. Isso, entendeu? Então pode pôr aí, informações. Mais um aqui então. Não, em vez de ser conteúdo, pode ser informações. Ah, fechou. Entende? Tipo, é o que faz sentido pra você. Aqui eu não posso colocar acentos não, né? Hoje em dia pode, mas a gente. Vamos moda antiga. Vamos à moda antiga. Vamos manter o padrão. E aí é o seguinte: essas informações a gente vai salvar dentro do arquivo de texto, correto? Sim. Então, a função que escreve no arquivo não é o write async. Sim. Então Vai ter que ali. criar mais um aqui. Não precisa, porque aí a gente vai escrever realmente dentro desse da linha 26. A gente vai tirar o nomes join. Aqui, nomes join. Vai tirar, pode tirar tudo. Pode tirar isso aí também. Até essa azul aqui. Isso. E aí agora você vai passar as informações que você quer escrever, que são Fechou. genéricas. Preciso colocar aspas duplas? Não, porque você vai estar passando você vai estar passando a variável, né, para salvar. Coloca com aspas duplas e vamos fazer o teste. Fechou. Então vai ser tipo arquivo. Hum. ah, Pensando em alguma coisa que vai escrever aqui. Não, então, mas só que as coisas que a gente vai escrever nesse arquivo vai Só ser o literalmente que que tá aqui em cima? não, vai ser, ó, na linha 25 a gente abre o arquivo, certo? Sim. Que a gente vai passar como parâmetro. A gente abriu esse arquivo para salvar as informações dentro dele. Certo. Então a gente poderia passar aquela função, aquele parâmetro aí também, nessa função, o parâmetro informações. Entendi. Beleza? Informações. Vou colocar um R aqui. Isso. Então, beleza. É, Fala aí. eu já me confundi, então. Acho que eu Ah. já ia escrever, tipo, nomes e frutas. Então, mas e se depois você quiser escrever, sei lá, alunos? Aí você, ia ter, Ah, agora eu entendi. aí você ia vir nome, frutas e alunos? Entendeu. Aí depois Então, tudo tá professores. incluso nas informações, então. Exatamente, Bia, porque informações é algo mais genérico, entende? É algo que você sabe que não importa o que ela seja. Se é nome de pessoa, de cachorro, de gato, de presidentes, de países, de estrelas, de planetas, entende? Você deixa isso muito genérico, entendeu? Entendi. E aí as informações, o que vir na string de informações, você vai salvar. Não importa o que quer que seja. Sacou? E aí, ó, o que nós pode fazer? Aqui Aí, é na Gu, linha é, 7. aí é o seguinte agora. Ali na linha 7 a gente vai chamar essa função para escrever. Então a gente não. A gente vai. Pode comentar essa linha. Fechou. Comenta ela. Comenta a linha de baixo e a 9 também, a 8 e a 9. Aí, ó, na linha 6 já começa a escrever a função. Chama ela, né? Escrever, arquivo, não sei o que, sei lá o que, das quatro. É o nome mesmo? Escrever, arquivo. Só dá um tab ali, isso. Qual que é o nome do arquivo que você quer escrever? O do arquivo? É, Vai ser. o que estava utilizando antes, né? A gente estava utilizando nomes, né? É. Nomes. As informações mantém assim ou eu coloco o conteúdo? Então.
Mas aí agora olha ali no files Ah, ali, não. ó. Entendi. Isso. Aqui vai ser nome e aqui vai ser nomes. Certo, mas lembra que a gente tinha que fazer a junção? Com join. Isso. Então aqui eu coloco join. Isso, exatamente. Join. E aí, Separar por vírgula ou quebra-linha? por vírgula que nem tava da outra vez. Vírgula e espaço. Ixi, precisa nem falar. Bom, vamos rodar esse código para ver como que ficou e ver se era o que a gente esperava. Bom, vai ver, já entrar no arquivo files. Ixi, tô fora. Calma aí. Acontece. CD file. Aí Isso. pronto. Agora sim. Aí agora, Dartman. Ó, o que aconteceu ali, ó? Olha o arquivo que ele criou na pasta files. Achei que era o arquivo Gustavo. Por que que ele criou um arquivo, Gustavo? Clica no arquivo. Ele salvou a informação que você queria. Sim. Ah, eu acho que entendi. Eu passei nome Isso. aqui. E como tem que ser o nome do Então, arquivo? o nome do arquivo tem que ser nomes salvos. Como tá aqui embaixo aqui, né? Não, Ou não? olha ali na pasta files. Ou ia ser informações. Pasta files. O nome do É. Frutas arquivo. e nomes. Nomes o quê? Nomes TXT. Exatamente. Esse que precisa ser o nome do arquivo. Nomes TXT. E aí tem um porém. Você não pode passar isso aí com ponto. Você precisa passar ele como string. Porque não é uma string que ele aceita? Olha lá no parâmetro do escrever texto. Texto. Aqui. Tá vendo? Ó, É uma string. string. Então você precisa estar Entendi. entre aspas duplas. Esse Fechou. nomes.txt. Paguei tá demais. Nomes.txt. Bacana. E ó, pra você ver, como o seu nome ali, ó, que tá na linha 4, ele é string, ele aceitou e não quis nem saber. Ele falou assim, vai ser esse daqui mesmo. É o que você Ele tá nem colocou o ponto, tá ligado? Tipo, não criou nada, só criou a pasta só. Você vê onde nasce os bugs, né? Bom, Hum, beleza. Para nível de verificar se funcionou ou não, apaga o arquivo nomes, né? deixa eu dar um clear. Opa, Então clear e apaga o arquivos.nome. eu tenho que apagar esse daqui É, também, só né? apagar, só para confirmar. Nossa, tá escrevendo mesmo. Ó, tá Ele vendo? escreveu. Ele tá criando, beleza? Sim. Até aí tranquilo. A gente fez isso primeiro no nome. E aí a gente pode, sei lá, você pode fazer, já chamar essa função ali onde a gente escreve em frutas, se você quiser, ou a gente faz já a função de ler arquivo texto. O que você acha? Eu acho interessante a gente fazer primeiro pra ler. Para ler, certo? Aham. Ó, se você for analisar aí na linha 7, o que 7. precisa estar dentro da função é o que é file, certo? Sim, Porque o string nome texto foi o que essa função precisa me retornar. Então essa função ela não tem um retorno vazio, ela precisa retornar uma string, certo. certo? Então você vai criar uma função que retorne uma string e o nome dessa função vai ser ler arquivo texto. Acho que fica bem coerente, né? E aí a gente faz lá embaixo, lá no final da linha, Abaixo? porque a gente está criando uma função, correto? Eu faço fora da main ou dentro da main? Fora da main, Fora, igual, né? É fora. é só você olhar o scope que a gente fez no escrever texto. Aí você precisa fazer também fora da escrever texto, certo? Entendi. Que aí a gente está aí, nesse caso, a gente está fazendo uma função global Ela vai ser um void ou não? no arquivo. Então, ela precisa retornar uma string. Então, não. O void, porque senão ele seria vazio. O void é vazio. Se é string, é string. String. Isso. Acho que é ler arquivo texto? Ler arquivo texto. A gente está criando uma função agora, certo? Pode ser então. Ler. Mas aí você colocou string, não é isso? Peraí. Isso, uma vez só. String. Ler Arquivo texto. arquivo texto. Passou igual. Aí. Então, mas só que aí tem um porém. A gente está Sim. criando uma função, Ah, a gente tá certo? criando ainda. Pode Isso, crer. isso é uma função. Beleza? Se lê. Aham. Então, assim, a gente vai ler o arquivo texto. O que a gente precisa passar para ler o arquivo que a gente quer? Se você olhar ali, ó, aí onde que você vai tirar essa sua resposta, tá? Ali
na linha 19 e na linha 20. 19 e 20, tá. É, A gente tá primeiro chamando aqui uma string, uhum, lendo ela, depois tá criando uma lista com ela, isso. para ela Mas criar ó, um. ali na linha 19 a gente tem o file, não tem? Sim, E como que a gente faz para a gente construir um objeto que manipula um arquivo, um file? Né? A gente não precisa fazer a mesma coisa que a gente fez ali na linha 25? Você não acha? 25. Sim. Mas no caso, tipo assim, uma dúvida mesmo, né? Uhum. Como aqui tá passando file, Sim. eu não posso criar novamente um file aqui, Aí, certo? aí que é o interessante. Então eu vou pedir para você copiar a linha 25 e colar aí dentro e aí a gente vê o que o VS Code vai falar pra gente. Ó, ele reclamou ali que o valor não está sendo usado, mas não reclamou de você ter criado um nome com o mesmo nome. E aí Sim. outro detalhe. Na linha 25 tá o nome file. E na linha 16? No 16 também tá. O nome disso Mas é separação por escopo, né? Não sei se é o nome como tá correto. fora da main, né? Ele está fora do escopo, ele está fora ali das chaves, tá vendo? Então as Sim. chaves fecham o escopo dessas variáveis. Isso aí são Aí as com variáveis. isso ele permite você reescrever. Isso, é o que a gente chama de variáveis locais. Né? Lembra que eu falei Entendi. que tinha essa aula pra gente falar sobre variáveis locais? Eu acho que esse é um momento da gente dar só uma pincelada que é isso. Você tem variáveis locais, então você pode usar o mesmo nome. Aí você vê que você fica livre. Sim. Entendeu? E aí é o seguinte, a gente criou o arquivo file, mas ele precisa de uma string arquivo. Então você precisa criar esse parâmetro aí na função da linha 29, certo? Sim. Então cria aí. Então, na linha 29 mesmo? Aqui dentro, É, na né? linha 29, isso, exatamente. String. Aí eu preciso passar o que mesmo? Arquivo, não é? O Ali na linha arquivo? 30 não tá pedindo um arquivo? Ah, é. Aqui, o Que arquivo. é o arquivo que vai ser lido, sacou? Sim. Bom, bacana. Depois que a gente tem um file, para a gente ler uma string desse arquivo, que função que a gente tem que chamar? O read. Exatamente. Então é isso que você faz. Passa aqui embaixo, aqui na linha 31. Exatamente, faz isso aí. String. Precisa passar o string, né? Então, pode ser. Coloca, aí você poderia colocar informações, certo? Porque Sim. ali na linha 24 você não salvou as informações, então agora você está Nossa. recuperando o quê? As informações. Informações. Isso. Aí eu passo igual. Eu crio o file. Você chama o O file, né, file. que você construiu. Read. Aqui. Isso. As string. Abre e fecha parênteses. Vírgula. E aí agora a gente precisa fazer um return, certo? Agus, se você fizer uma semelhança ali com a linha 19, a gente não passa nada de parâmetro, Fechou. beleza? Aham. E aí agora você quebra a linha, e aí o método ele não retorna alguma coisa? Sim. Ele retorna uma string, não é isso que está ali declarado na nossa função? Sim. Então Isso você passa mesmo. o return e retorna essas informações. Turn. Aí eu passo informações. Isso. Aqui, vírgula. A Até assim? gente criou duas funções: escrever arquivos e ler arquivos. Fechou. Beleza? E aí o que a gente pode fazer? Ir lá em cima lá agora, né, depois da linha 6 7 ali, e chamar o ler arquivos. 7. Aí na linha 7 mesmo, ó, na linha 7 você pode tirar o comentário, Ah, tá. Fechou. e aí em vez de chamar o file read async, você pode chamar o ler arquivo. Que é o ler. Como é que tá escrito aqui embaixo? Ler arquivo. É. Arquivo. Texto. Mas lembrando que ela não é um método do file ali, então eu acho que o file, Tem ele que sair some. fora e Isso. colocar o informações? Não, também não. Você chama a função direto, que nem você fez na linha 6, ó. Para você chamar a função, você precisa colocar alguma coisa antes, Ah, pode crer. Entendi. sacou? Aham. Aí eu acho que a linha 8 e 9 você pode tirar o comentário que ela vai funcionar. Como eu tava passando essa parte aqui, eu nem me liguei que era pra ser igual esse daqui Hum, de cima. Aí eu isso. buguei o cérebro. Não, tranquilo. Aí a gente vai fazer a separação do quê? Sobe ali, ó, separa a linha 6 da 5. 6 é 5. Isso, e é essa linha das 3 abaixo. Esse aqui? É. E ali na linha 8 ele tá reclamando uma coisa ali, não tá? Tá reclamando aqui, ó. Ele tá falando o quê, ó? Que precisa passar um parâmetro. Qual é o parâmetro que a gente precisa passar?
informações ou arquivo? Ó, aí na linha 31. Tá na linha 31 que precisa passar. A linha 31, arquivo. Isso. Preciso passar string, né, junto. Exatamente. String, arquivo. Não, aí você não passa a declaração. Aí, né, você passa o valor. O valor então Valor? seria o nome TXT. Nome txt? É porque você não é esse arquivo que você está querendo ler agora? Sim. Aí no caso tem que fazer assim, né? Como a linha Isso, de cima. exatamente. Vou rodar o código agora, tá de Sim. boa. Se tiver salvo, Tá salvo. tá vendo? Ó, ele já tá salvando e tá lendo. Gustavo. Como a gente sabe que ele tá salvando e lendo? Porque ele tá printando na tela e o print foi através do arquivo que ele leu. Só apagar esses dois aqui. Ele Sim, cria de novo, né? sim, os dois cria. Pô, mó brisa quando eu aperto pra deletar, o áudio trava. É? É. Ó, criamos o arquivo de novo, beleza? Uhum. Bom, aí acho que a partir disso você consegue aplicar isso para as frutas também, não consegue? Seguindo esse padrão aqui consigo. Você não vai precisar criar as funções de novo, só vai precisar chamar elas. Certo. Então vamos lá. Só para não me perder. Se eu separar aqui. É um void. Não, então, aí foi aí que eu falei, você não vai precisar criar as funções de tá. novo. Sim. Você só vai precisar chamar elas. Então eu vou chamar como se fosse essas daqui de cima, né? Ó. Exatamente. Da 7 para baixo. Uhum. Tá. Vou criar aqui em cima mesmo. Escrever arquivos texto. Aí aqui eu vou passar frutas txt. Não é melhor você aperta o Alt aí e desce isso daí até a linha 18. Linha 18. É, aí. Ótimo. Ah, para manter, né, o padrão aqui. Isso. Fechou. Só deixa eu mais separado também, então. Pra não ficar muito complexo pra minha cabeça. Aí desce até mais um, o 19. Desce mais 19? um. É. Isso. Aí agora quais informações a gente quer salvar em frutas.txt? A gente quer salvar o... Calma. Isso aqui em cima a gente passou o nomes.join. Uhum. Aqui embaixo vai ser o frutas.join. Exatamente. Certo. Esse aqui de cima, posso seguir esse padrão aqui? Na verdade tem que ser absolutamente ele, correto? Beleza. Aqui, vírgula. Aí essa linha 19 morre, concorda? Sim. Isso daqui vai embora. Posso comentar ou apago ela? Pode apagar, pode apagar. String tá aqui embaixo já. E a linha 17, a gente vai usar ainda? Será esse file ou não? Esse daqui? Não. Então beleza, manda ele embora. Vai manter o list. Isso, o list vai porque é as frutas que a gente está salvando, certo? Aqui tá lendo, então é ler. Aqui os textos. Aqui dentro eu faço frutas.txt. Bacana. Salvou. Salvas. Aqui, Acho que aí tudo segue o certo. jogo, né? É, tudo certo. Eu vou Roda o rodar código e aí eu quero abrir para vocês, não sei se tem dúvida, comentários, o que vocês acharam. Alguém quer falar alguma coisa? Jonathan. Não, só consegui entender agora mesmo, no final. Mas você viu como a Porque- gente evitou a duplicação de código? Sim. Sim, Muito, né? Pô, verdade. Assim, de começo assim, eu achei muito confuso. Não tava entendendo nada que tá acontecendo, entendeu? É, né? Mas depois eu comecei a compreender que a gente estava tirando aqueles códigos repetidos que a gente estava tendo que criar outros nomes para poder continuar trabalhando, Uhum. jogamos para fora e criamos aqui, tá ligado? Aí Sim. ficou bem mais fácil de trabalhar com eles. Tá. Ó. Não, até na hora que o Gu tava apagando ali, eu falei, ué, mas se ele apagar não vai dar ruim. Mas aí eu vi que tava ali, frutas TXT já salvo. E você lembra, Bia, até aquela dúvida Ia que ser você teve? importante. Poxa, vai salvar no mesmo arquivo e tal. Sim, E aí eu isso, falei, mano. não, a gente vai salvar a gente vai passar isso como parâmetro. Você viu que o arquivo virou um parâmetro? Eu poderia pôr qualquer nome Da ali. hora. Poderia ser qualquer nome.txt,
vou embora TXT, enfim, qualquer coisa, sabe? Tipo assim, ele realmente virou uma variável. E aí o que vai definir o nome daquele meu arquivo de texto? O meu contexto. A linha 16 define o nome do arquivo da linha 18 e da linha 20. Tô salvando frutas, Sim, né? frutas.join. Beleza? Bom, o que eu quero chegar agora, né? A gente passou sobre isso daí, eu ainda não entrei em JSON, mas agora a gente vai começar a ter essa introdução no JSON. O que acontece? Abre ali o arquivo TXT e o arquivo nomes, né? Nomes TXT? Nomes e frutas. O nome está separado por vírgula e as frutas está separado por _n ou por quebra de Quebra de linha, linha. né? Que é como o Windows e o Linux e os sistemas operacionais interpretam a quebra de linha numa string. Então isso aí é uma string com quebra de linha e ali é uma string separada por vírgulas. O que acontece, tá? Por que é importante eu ensinar JSON e por que eu estou falando que eu vou ensinar JSON? O JSON ele é um acrônimo de JavaScript Objeto Notation, ou objeto de notação do JavaScript. É a maneira como o JavaScript estrutura os objetos, né? Mas só que isso não ficou e não é algo que é só do JavaScript agora, né? Isso se popularizou, acredito que foi a partir de 2017, se eu não estiver enganado. Em contrapartida, a favor do quê? Tá? Vocês sabem as tags HTML, certo? HTML, read, body, div, enfim, section, né? A gente acabou utilizando bastante isso. E o que acontecia? Trafegar informação assim, ó, que nem vocês estão passando, parece que é simples. Por exemplo, frutas, um abaixo do outro. Agora, imagina que eu tenho um objeto que ele tem frutas, ele tem nomes, ele tem também valor das frutas e tem também a quantidade de frutas no estoque e para quem essas frutas foram vendidas. Então você vai criando uma estrutura de dados absolutamente gigante, né? E aí você precisa trafegar isso pela internet e garantir que quando alguém consumir esses dados, ele consiga desestruturar esses dados e, enfim, extrair a informação que você tentou transmitir, né? O que isso significa? Que a gente tinha um modelo e ainda é utilizado, que é o chamado XML. Então, para a gente fazer um exemplo de um XML, aí dentro de arquivos mesmo, cria um arquivo aí, nomes XML. Aqui dentro aqui, ó? Isso. Tá. Arquivo de texto ou passo? Nomes.xml, arquivo mesmo. Nomes.xml. Isso. E aí, ó, você vai colocar, vai abrir uma tag, né, igual a tag do HTML, vai colocar nomes. Tá, tag do HTML? Abre uma maior, menor e tal. Isso. Tá. Coloca nomes. Isso, aí coloca espaço, fecha essa tag. Espaço? Não, fora. Isso. Ah, tá, fora. Isso. Aqui. Fecha essa tag. Não, tá. O fechamento dela é com barra. Barra? Isso. Faz tempo, né? Não, mas o fechamento é o mesmo, é a mesma tag, e aí antes do nome você coloca a barra. Repete essa tag, isso, barra nomes. Barra nomes assim? Aí coloca nomes, exatamente. Isso é o fechamento da tag. Agora quebra a linha dela, põe ela pra baixo. Tá, fechou. Isso. Agora tô conseguindo lembrar. Aí agora você vai criar uma tag chamada nome. Certo, nome. Dentro dessa, dessa. No meio, pode quebrar. Quebra mais uma linha, pra não ficar... Isso. Como que vai ser a tag? Nome? Nome. O que você faz, Gu, pra ficar... não sei se... não, aí eu não sei se ele vai fazer... Acho que ele deveria fechar, agora fecha. Fecha a tag agora. Eu acho que nesse daqui eu não tenho... Não tem a extensão, né? A extensão baixada. Beleza. Aí não é nomes, é nome, beleza? É nome. Isso. E aí coloca Gustavo aí agora. No meio... Gustavo. E aí tem um porém, né? Para você seguir o padrão do negócio, você não pode ter espaço. Então, tipo, isso são detalhes do XML, entendeu? Entendi. E aí agora copia e cola essa linha 2, copia e cola Ctrl+C, Ctrl+V e põe 3 nomes. Põe Natan e põe Ana Beatriz. Põe muito nome não, senão não vai ter tempo da aula. Natan, Bia, e vou colocar você aqui também. Beleza. E aí o que acontece? Esse tipo de informação ele era amplamente utilizado e é ainda por muitas empresas, acredito,
Pelo menos na minha não usa. E aí você usa essa estrutura de dados, e aí você tem códigos que são responsáveis por fazer esse parse, né, essa extração da informação. Porque embora eu tenha uma tag de nomes, e tenha cada nome dentro dessas tags, o que importa no final das contas é só o nome. Por exemplo, Gustavo, Natan, Bia e Ulisses. Todo o resto é absolutamente o quê? Lixo. É lixo. Não serve para nada. Entendeu? Não serve para nada. Aí agora a gente vai, em contrapartida, fazer um objeto semelhante que é o JSON. Vai em Files e cria um arquivo nomes.json. Bom, como o Dart tem muita similaridade com o JavaScript, né? Bastante coisas tem. Quem programa JavaScript programa fácil em Dart, isso é óbvio. Como que você cria uma lista no JavaScript? Você lembra? Acho que apesar que eu não dei aula de JavaScript para vocês, mas não faço nem ideia. Como que cria uma lista Como que cria uma lista no Dart? O que representa uma lista? O list. Sim, mas o valor. Isso aí é o tipo. Mas e o valor? Valor? Pra gente começar a colocar o valor. Vamos lá na main. Tá. List. Depois do igual ali, o que você inseriu? Ah, tá. As informações. Sim, mas antes da informação você inseriu o quê? O cochê. O cochê. Então, o cochê representa uma lista no JSON. Que aí, nesse nosso caso, seria uma lista de nomes, entendeu? Então, no caso, passando cochê assim. Isso, aí você dá um Enter. E aí, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma string com valor, e aí coloca aí Gustavo. String. Não, coloca a string mesmo, com aspa dupla. Tá. O valor, né? Não, sem ser string, só o nome da pessoa. Coloca vírgula no final. Fora, desculpa. Fora. Copia e cola e coloca o nome das pessoas. E aí tira a última vírgula aí que ficou. Isso. Olha para esse objeto JSON e olha para o XML. Ih, caramba, apertei errado. É bem parecido. Uhum. Tipo assim, tem a mesma ideia, só que não tem esse monte de informação. Não aqui. tem as chaves. E aí lembra que eu falei para vocês que o que interessa para nós aí nesse XML? Não são só o valor do nome? Sim, só o valor que está dentro. Só o valor que está dentro, certo? Eu ainda poderia criar um objeto aí que fala, mas eu preciso enviar esse negócio do nome. E aí, como que o objeto tem muito a ver com o map, né? O objeto do JavaScript. Então a gente pode envolver esse nome ali, a string Gustavo, entre chaves. Isso. E aí, do lado esquerdo, né? Coloca do lado esquerdo ali, ó. Da chaves. A chaves. Não, na outra, na primeira. Abre aspa dupla, isso. Aspa dupla? Isso. Escreve nome. Nome. Fecha e coloca 2 pontos. 2 pontos. Isso. Faz isso nos outros também. Aí dá pra gente fazer o seguinte, ó. Não, vai fazendo assim mesmo, Só deixa eu fazer um pouco mais rápido para dar. Tá. Aí, só para manter a consistência, você deixa tudo nome. Tudo nome. Isso. Acabei me perdendo no caminho. Não, tranquilo. Aqui tá todo mundo de boa. Bom, ainda se o nosso requerimento do nosso software, o nosso sistema, não, você precisa mandar a chave de nome, né? Você vê que isso aí tem bastante similaridade com o map? Map tem, sim. Lembra que eu acho que se você for, não sei se tem map, eu acho que no professor, não sei. Em algum lugar tem map? Professor. Não, a gente começou a criar só classe e o map meio que morreu, você viu? O map desapareceu. O map desapareceu. Verdade. Né?
Porque a estrutura, convenhamos, a Porque estrutura. aqui, toda vez quando você fala sobre lixo, eu lembro do map. É mesmo, Bia? Toda vez quando você fala lista, eu já imagino o map do lado. É, né? Pra você ver, porque É, eu trabalhei bastante com ele. Mas você vê, a estrutura de dados com classe não fica mais enxuta, mais bonita, mais organizada, né? sim. Fica, Do que fica. você. Se não fica no código, alguém pode tentar questionar, pelo menos legivelmente para os programadores, para mim fica. Meu, é a nata do entendimento. Você compreende ali, mano, de forma muito fácil, né? Por Eu mais que mesmo. ele tenha formatado aqui, ficou assim, uma Uhum, bagunça, né? Em vez de sim, arrumar, ficou uma bagunça. sim. Mas dá para entender nitidamente o que cada coisa está querendo dizer e tá muito mais organizado e mais limpo também, né? Sim, sim, Aqui era porque muito sobrecarregado, aí sim, tá ó. muito sobrecarregado. Ali fica mais simples. E aí eu acredito que os métodos de código para a gente fazer uma análise, né, parsear, extrair, é muito mais simples. Né? Ele não vai porque ele tá salvando automático. Eu coloquei sem querer no Ctrl S. Então, você colocou no Ctrl S, então assume a responsabilidade. Mas enfim, olha só para vocês verem como que é as coisas, né? A gente conseguiu manter a estrutura, uma mesma estrutura antiga, escrevendo menos código, né? Então, para você montar uma estrutura dessa, ainda que seja automatizado, é mais fácil, né? E aí, o que é legal, tá? O que é legal? O Dart oferece isso pra gente. Se bem, vamos fazer o seguinte. Vai ali na main aí mesmo, Gu, e salva uma lista qualquer aí, sem o join. Sim, join. Salva a lista de frutas ali, sem o join. Lista. Aqui, ó. Na 18. A 18. Aqui. Salva ele sem o join. Então, banco fora e tiro frutas também aqui, né? Não, salva a lista frutas. Lista frutas. Sem o join. Tá. Isso aí tira o ponto, né? E aí você precisa pôr um ponto to string. Porque aí essa lista precisa virar uma string. Bom, roda e vamos ver como que ele salva essas frutas. Olha lá. Olha nas frutas. Aqui, ó. Sim, mas vamos olhar ainda lá em frutas para ver. Até ficou amarelinho, se você percebeu. É, Ele colocou dentro, pode crer. sim. Aí, ó, mas só que, tipo assim, não parece que é uma lista de JSON? Sim. Mas ele não é por quê? Porque ele não tá separado as coisas com as aspas simples, duplas que seja. Ele precisaria, entende? Para você caracterizar ele como arquivo JSON. E aí a gente vai fazer um teste agora. Existe uma biblioteca do Dart que a gente vai utilizar para isso, tá? E aí você pode começar escrevendo ela, quer ver? Só confirmar aqui. Que é o Dart.io. Então faz o import dela lá na main. Já tá aqui já. Já, né? Dart.io. Isso, então peraí. A gente utilizou na última aula, se não me engano. Acho que foi ontem mesmo. Ele utilizou para. Por causa que ela traz os arquivos file, né? Então você vê, Isso. para isso, o Dart já tem essas coisas prontas. Então a gente vai. Ali no. Ele tem um código nesse Dart.io que é o JSON encode, né? Que ele vai pegar essas informações e vai transformar em um JSON. Então ali na linha 18 ali, você vai passar um JSON encode e vai passar o frutas to string dentro dele. Tá. Na linha 18 aqui. Isso. Sim. Coloca aí, JSON encode. Faz melhor, escreve string, Tá. string, JSON, JSON igual, igual. a JSON encode. JSON encode. Assim, ó. Esse aqui. Isso, exatamente. E aí você passa frutas.toString. Frutas.toString. Isso. E aí E agora você salva esse JSON e aí em vez de ser fruta.txt, você coloca frutas.json. Aqui, frutas aqui, frutas.json. Isso.
E aí você passa também ali, em vez de ser fruta toString, você passa o JSON, certo? Sim. String Não, não, não. Aí não, na 19. 19. Isso. Isso. Aqui eu Né? mudei, mas também mantém, né, aqui, né? Aí poderia manter o TXT, é. Mas ali, ô Gu, é pra você passar a variável só. Tira a variável frutas e coloca só JSON. Ah, tá, só JSON. Isso. JSON. Roda ela porque a aula já vai terminar. Aí. Olha lá dentro do arquivo Aqui, eu criei um frutas.json. novo aqui, ó. Banana, aspas duplas. Aspas duplas. Ah, detalhe. Não precisava colocar o toString. Não? Tira o toString lá do frutas. Ixi, a aula vai acabar. Vai acabar. Tirar o. O toString da 18. Tá vazio? Ou que eu É, deixo tira, aqui? isso, tira aí. Acabou Meu a Deus. aula. Acabou. Peraí que a gente já retorna, rapidinho, só pra finalizar esse ponto. Fechou. Bom, gente, a aula aqui acabou, a gente vai só finalizar esse ponto, tá? Só um momento aí, peço a paciência de vocês. Vamos lá. Bora, gente. Espera que o pessoal tá entrando aí, tá bom, gente? E aí a gente finaliza essa parte. Bom, tá me ouvindo aí, Gu? Tô escutando. Deu um chute aqui, calma aí. Pronto, voltou. Bom, aí só pra gente finalizar. Acho que a Bia vai entrar aqui também daqui a pouco. Aí a Bia entrou. Bom, vamos lá. A gente vai só finalizar esse ponto, aí a gente finaliza essa aula. Sim. Eu queria ter falado demais, mas a gente passamos um tempo ali escrevendo as funções de escrever e ler arquivo. Né? Acho que é normal, a gente precisa ter essa prática. Mas aí eu falo a gente finaliza esse JSON hoje, essa parte. A gente fala mais um pouco amanhã. E aí, se der, eu falo sobre o último pilar do polimorfismo, da orientação objeto, que é o polimorfismo. Se não der, fica para segunda-feira, sem nenhum problema. Aí, Gu, o que nós vai fazer na linha 18? A gente vai passar só a lista frutas mesmo, sem o toString. Fechou. Isso. Porque aí o JSON Encode vai cuidar de fazer isso para nós, e aí você vai ver que ele vai gerar um JSON diferente daquele que ele gerou ali agora. Tá vendo? Agora tá bem diferente. Colocou as vírgulas. Isso. Pode crer. Até salva aí E pra antes ver. tava por fora, né? As aspas tava Isso, aqui, mas lembra por quê? Porque a gente não salvou a lista como string, lembra? A gente Sim. transformou a primeira lista em string. Aí ele falou, Então mano, ele pegou tudo isso daqui e transformou em string. transformou num JSON só que ele compreende, entendeu? Você quer que eu E faça o quê aí... aqui? Hã? Você pediu pra fazer o quê? Não, era só pra você salvar. Aí já era, que aí ele ia ficar assim, tá vendo? Ele ia ficar estruturado certinho. E aí você vê que você tem uma estruturação melhor. Por que eu tô ensinando JSON, né? Eu falei porque isso é muito utilizado assim amplamente, globalmente, mundialmente. Qualquer código que você vê aí por aí, que ele consome uma API, pega alguma coisa do servidor do cliente, você está consumindo informação em JSON, né? O que a gente pode fazer? Deixa eu ver se a gente realmente faz isso agora. Não, porque ele não vai funcionar. Eu pensei, talvez, a gente fazer algo aqui, mas eu sei que ele não vai funcionar porque ele precisaria ter um outro código ali que não está pronto dos nossos avatares. Porque a ideia é que a gente salvasse os avatares também em formato JSON, só para vocês verem como que... tentar entender melhor um pouco essa conexão com o JSON que a gente vai ter no dia a dia. E aí a minha ideia é até a gente deixar mais complexos os nossos avatares. Eu estava pensando em a gente colocar acessórios, uma lista de acessórios, que aí pode ser brinco,
anel, e aí o óculos acaba virando um acessório também, então a gente tiraria essa questão do óculos e trocaria por uma lista de acessórios, e aí a gente poderia criar um enum só para esse exemplo didático, tá? Provavelmente a gente vai fazer isso amanhã, e aí vocês vão ver essa estrutura do JSON ficar bem maior, e aí vocês vão falar, poxa, realmente faz sentido, porque olhando assim no simples, de verdade, até o XML funciona. Né? Então o JSON não nasceu porque o XML resolvia problemas simples, mas porque os problemas ficavam complexos e aí ficava tipo, de forma muito sobrecarregada trazer tudo isso de informação. Ah, mas eu poderia separar nome da pessoa ou por vírgula e cada pessoa por linha. Beleza, mas e os acessórios das pessoas? Ah, a gente colocaria por parênteses. Então você acaba criando uma outra complexidade. Né? E aí, quando a gente estiver nas aulas de JavaScript também, vocês vão ver que tem muita similaridade. Ele é similar, não é ele totalmente, porque o JavaScript geralmente as variáveis ficam do lado direito da igualdade, né, do lado esquerdo da igualdade, e eles ficam sem as aspas, porque são variáveis, né? E aí o valor fica do lado direito, enfim. Mas isso é algo que a gente vai pegar depois. O que eu acho que dá pra gente fazer, Gu? Acho que dá pra você subir isso, né, pro servidor. E aí eu pego esse commit aqui também. E enfim, e aí o que a gente aí coloca feito AM, né? isso, AM para adicionar. Feito adicionado função de ler e escrever. Adicionado função de ler e escrever. Usado o JSON e introduzido o JSON. Introduzido JSON. Já era. Pronto, fechou. Aí dá um push. Acho que é melhor você apertar ali do lado que aí ele já faz mais rápido pra você. Ou você teria que rodar git, push, set, upstream, barará. Aí não, tô de boa. Tá tranquilo. Bom, já mandou isso aí pra cá. Eu vou fazer isso, vou mandar. O pessoal, se quiser, pode acessar o link aqui na descrição. E é Também isso. pode esquecer do Natan, né? Dele. Sim. Próxima aula. A próxima aula, Nathan, se você for estar de bolsa microfone, aí a gente vai pegar suas alterações, vai colocar também, né? E aí a gente vai resolver esse problema. Bom, ele respondeu aqui, beleza. E aí eu acho que vai ser isso. Bom, a gente deu, só uma introduzida. Amanhã eu quero complicar o JSON, né? Eu quero que a gente realmente, caraca, mano, esse negócio montou uma estrutura muito grande. E aí a gente vai fazer sentido. Então amanhã a gente vai trabalhar com map, porque geralmente o Dart ele pega o que é map e aí ele transforma em JSON de maneira mais performática, acredito. Né? E aí é por isso que muita gente trabalha com map, porque o core do time do Dart, eles acabam tendo esse trabalho de trabalhar muito com map. E aí a gente vai ver como que a gente transforma um objeto nosso desse em map. Né? E aí, por que não salvar como string e recuperar? A gente vai tentar entender a dificuldade disso. Não que não daria, mas aí a gente vai ter que escrever muito código para alcançar essa nossa finalidade, sendo que a gente pode adequar a nossa escrita ao que é usual na comunidade. Né? Então, acho que a gente pode se adequar à comunidade e tá tudo bem, beleza? Bom, eu acho que é isso. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Bia, Gu, Nathan não está podendo falar. Falem agora ou cale-se para sempre. Fale-se agora ou cale-se até a aula de amanhã. Até a próxima aula. Bom, acho que nada, né? Bom, tá de boa? Bom, então acho que tomara que amanhã tenha mais dúvidas quando a gente introduzir. Qual que vai ser a ideia amanhã? A gente vai pegar os avatares, vamos transformar eles em JSON e salvar eles em JSON, né? Embora eu falei que a gente ia simular um banco de dados, ainda não está nem perto disso, acho que a gente não vai nessa proposta. A gente só vai falar sobre JSON mesmo. E aí eu acredito que amanhã eu consigo dar uma introduzida para finalizar o quarto pilar da programação orientada a objeto, que é o polimorfismo, beleza? Gente, eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Eu agradeço. Tenham uma boa noite. Deus abençoe muito a vida de vocês no nome de Jesus. Amém. É nóis. Tamo junto, tá bom? Tamo junto. Falou. Tchau, Bia. Tchau. Bom, é isso. Vocês que ficaram aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Se a aula foi interessante, se gostou, se está curtindo o curso, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo ou o seu dislike se não gostou, compartilha se for um vídeo interessante. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Fica com Deus no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Fui.